Olá, boa tarde a todos. Novamente estamos todos aqui reunidos para mais uma live. Hoje temos como convidado Nelson Venâncio e o José Augusto Swavinski, dois amigos. Nós já fizemos algumas palestras juntos em alguns municípios. O José Swavinski é economista, servidor do NEPST, conselheiro também no CONESD. O Nelson Venâncio é investigador da polícia, já foi coordenador do DENARC, fisioterapeuta, neuropsicólogo, especialista em DQ, e já foi também representante dentro do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Com o tema hoje vai ser prevenção ao uso de drogas em época de isolamento social, e o primeiro a falar vai ser o Nelson Venâncio. Gostaria de agradecer também toda a logística da Camila Duda, que está sempre conosco, dando o suporte necessário, não só para nós que estamos mediando, como também para os palestrantes, na equalização, nas perguntas, no tempo também, que ela é muito, muito exigente nisso, ela que nos conduz, porque senão a gente nem entraria, já ficaria conversando aqui diversos minutos. Mas é um prazer estar aqui com você, Nelson Venâncio, com você, Swavinski, novamente, mais uma vez. Estamos juntos e vamos em frente, porque quem fica parado é poste. Né? Então, vamos lá, Nelson, com você a palavra. Olá, boa tarde, Pete. Agradeço aí o convite pela participação, né? O trabalho da Camila. A Camila tem demonstrado aí um afinco fantástico, né? Companheiro Swavinski, né? Acompanhei suas lives também, né? Muito bom. Bom, a gente falar sobre a questão da prevenção, talvez compor a ideia aí dos níveis, né? De prevenção, nível primário, secundário, terciário, ou como outra classificação dá como sendo nível universal, seletivo e indicado, né? Então, quando a gente fala de prevenção, o que a gente tem como elementos para mexer nisso, né? Fatores de risco e fatores de proteção, né? Então, quando você vai prevenir algo, você deseja que não aconteça, né? Então, por exemplo, nesse momento de pandemia, as pessoas estão usando álcool gel, né, como um fator de prevenção, utilização da máscara também como um fator da prevenção. E aí, no caso dos elementos de risco, eu acredito assim, que o momento que a gente está vivendo, do isolamento social, ele modificou exatamente esse quadro, né? Vamos imaginar aqui que a gente, para prevenir algo, a gente tem que conhecer algo, né? Como foi, por exemplo, como é o nome? Na época da Inglaterra, lá teve a peste bubônica, né? Então, para o momento da prevenção da peste bubônica, foi tomado algumas medidas preventivas que não eram efetivas, porque quem causava a peste bubônica era a pulga dos ratos, aí descoberto depois. Então, o que eu digo assim? Para prevenir algo, você tem que conhecer o que vai prevenir, né? No caso da prevenção ao uso de drogas, a gente tem que conhecer como funciona a questão do uso de substância, né? Até por conta do início. Como é que inicia alguém entrando para esse mundo horrível que é o mundo das drogas, né? Alguns pais imaginam que vai ser, quem vai oferecer a droga vai ser um desconhecido de roupa preta que está numa esquina escura. Não, infelizmente não é essa. O Swavinski sabe bem dessa condição que quem apresenta a droga para o teu familiar é o amigo da onça. E a gente vai falar muito aqui do amigo da onça, né? Porque às vezes o amigo da onça é um primo, às vezes é uma prima, né? E aí a gente sabe que essa é a condição. Primeiro vem o amigo da onça fazendo propaganda, né? Olha, fuma, é assim, olha, é assim. Porque vamos imaginar que para essa condição do isolamento, as pessoas estão em casa, né? As crianças não estão indo para a escola, né? Não estão indo para a creche. Então, essa ausência da presença desses amigos da onça, fazendo pressão, né? Alguns utilizam a droga por conta da pressão, né? Então, vamos imaginar aqui, um cidadão acorda
e vai dizer assim, hoje eu vou acabar com a minha vida, hoje eu vou fumar crack. Não, isso não acontece. Então, há sempre a necessidade de alguém ir forçando a barra, né? Até porque a gente sabe, o crack ele sublima, ele passa de sólido para gasoso. Para isso tem que fazer um cachimbo. Se o cidadão não sabe fazer o cachimbo, não vai conseguir fumar o crack, né? Ou alguém queira fumar maconha, não sabe apertar um baseado, né? Então, por isso que sempre está presente essa figura difícil, que é o amigo da onça, que vai ensinar como utilizar a substância. Então, como a gente está vivendo esse isolamento, a gente ganha nesse aspecto, porque esse fator de risco está fora do quadro, né? O que é que muda nisso? Muda que, para a gente entender que a prevenção primária ela é feita para quem nunca fez o uso da substância, né? Então você faz lá, como eu e sua vez, que nós trabalhamos no estado do Paraná, né, com as palestras, nas escolas, tudo mais. Então imaginar que a gente está levando a mensagem para pessoas que ainda não fizeram uso da substância. Mas a prevenção secundária é para aquelas pessoas que fazem uso e que estão caminhando para uma dependência, né? Então, eu acho que o foco no tempo de isolamento é esse, porque a gente tem visto, né, já foi feito live aqui, já foi falado sobre isso, sobre a condição das pessoas fazerem abuso, porque é um fator protetivo para o cidadão o compromisso do trabalho no dia seguinte. Ele tem que estar na empresa a tal hora, né, aí evita fazer consumo exagerado de álcool, ou usá-lo, né, ou tabaco, que seja. E a condição das pessoas nesse período estarem fazendo teletrabalho, tem exatamente mexido nesse fator protetivo que é o compromisso, né, do dia seguinte. E aí a gente tem visto aí lives, né, cantores sobre o uso de álcool, de maneira a fazer uma live assim, bem alcoolizado, né, com dificuldade de falar, se segurando na porta para não cair. Então, é por conta exatamente disso, né? Que esse fator que gerava uma proteção saiu. Então, eu entendo que tanto mudou para uma prevenção primária, para se fazer a prevenção primária, quanto também mudou para fazer a prevenção secundária. Né? Eu acho que isso tem que chamar atenção, porque a pessoa começa a fazer uso da bebida e a hora que voltar ao trabalho, o organismo dela vai estar habituado àquela quantidade, né? E aí ela vai ter dificuldade para se ajustar. Isso se não precisar já dar uma atenção para tratar como exatamente o início da dependência. Mas aí, vamos tentar falar um pouquinho de como é que funciona essa questão da dependência, né, de uma pessoa fazer uso da substância. Já foi feito aqui uma live também que falou a respeito do estigma, mas eu acho necessário a gente falar um pouquinho sobre isso, porque vamos entender aqui, dois universos, o cérebro e o universo maior que é o corpo todo, tá? O cérebro, ele é composto, segundo uma neurocientista brasileira, chamada Susana Herculano, de 86 bilhões de neurônios, tá? Então, o cérebro é composto de 86. Cada um desses neurônios se comunicam com outros. Em 2017, a neurociência trouxe que a conexão máxima entre os neurônios é de até, não que isso ocorra, tá? Mas é de até 60 mil. Se a gente for fazer uma matemática, 86 bilhões vezes 60 mil, vai dar numa faixa de quadrilhões de conexões, né? Então, matemática de como funciona o cérebro. Agora, vamos aumentar um pouquinho, trazendo uma composição para o corpo. O corpo, segundo um biólogo chamado Bruce Lipton, né? Há uma divergência, mas pegando aqui ele como referência. Ele afirma que tem cerca de 73 trilhões de células no corpo. Cada uma dessas células, gente, com 120 mil anteninhas para captar o que está acontecendo fora. Se a gente pegar 73 trilhões vezes 120 mil, percebam que isso é uma rede gigantesca para uma percepção, né? É uma rede gigantesca para se trabalhar. E aí trabalhar com o quê? Com a emoção, porque o dependente químico, ele tem exatamente uma inabilidade emocional. Ele tem uma dificuldade com as emoções. Isso é o que leva ele, normalmente, a ter o ingresso
no mundo das drogas, né? Então, se a gente compreender isso, né, que tem essa rede poderosíssima de comunicação, porque para cada emoção que se vivencia, é traduzido no cérebro uma substância chamada neuropeptídeo, que é lançado na corrente sanguínea. Então, esse neuropeptídeo sai do cérebro, vai para a corrente sanguínea e vai se comunicando com células. Quantas células? 73 trilhões, cada um com 120 mil. Então, é uma rede de trabalho onde se modifica muito o corpo, né? E com isso a gente sabe, por exemplo, aquelas pessoas que são vítimas da reclamação, que gostam de reclamar, né? Os coitadismos, né? A pessoa fica tão dependente desse estado de reclamar, que se ela passar um dia, uma semana com dias bons, né, que não dá para reclamar do tempo, não dá para reclamar da chuva, ela é capaz de escorregar na casca de banana, quebrar um braço para poder legitimidade para se vitimizar. Por conta do quê? Dessa química que é lançada na corrente sanguínea, que são os neuropeptídeos, né? Então, o que isso traz para a gente enquanto a questão da dependência química, né? Que tem ali no cérebro o sistema de recompensa, núcleo accumbens, né? E que o núcleo accumbens, ele é também ativado com atividades diversas, né? Vamos entender assim, que um dependente químico, que quando está em tratamento, passou lá 3 meses abstinente, de repente dá lá um disparo de busca de uso de substância. Essa circuitaria no cérebro, que faz com que ele vá buscar a droga, é a mesma circuitaria que faria, por exemplo, uma pessoa que está em dieta, levantar de madrugada, abrir a geladeira para comer um pudim escondido, né? Então, vamos entender que para que eu entenda o outro, eu tenho que me conhecer também, entender que o circuito que está no cérebro do outro está no meu, né? Para isso, gente, eu gostaria de usar uma fala de um psiquiatra, o nome dele é Gabor Maté. Ele esteve aqui no Rio de Janeiro, né? E quando ele veio para cá, ele trouxe exatamente uma fala sobre as drogas serem assassinas da dor. As inas, né? Cocaína, morfina, assassinas da dor. E ele dizia assim, qual é a dor que esse ser humano tem, que o mantém usando droga, mesmo ele perdendo seus dentes, perdendo a vitalidade, ganhando ruga, perdendo dinheiro, perdendo a vida, né? Então, qual é a dor que mantém? É essa questão que tem que ser olhada também, né? E esse Gabor Maté se fragiliza, ele conta uma questão dele, que ele não era dependente de droga, mas ele era dependente de música. E ele, como médico, uma vez ele atrasou uma cirurgia porque ele foi na periferia comprar música clássica e esqueceu do mundo. E depois mentiu para a mulher, mentiu para a equipe, para os colegas, né? Ele conta isso. Então, é todo um comportamento muito semelhante ao dependente químico. E também tem uma pessoa que eu gosto muito de estudar com ele, né? Um neurocientista fantástico, que é o Siddhartha Ribeiro. E ele diz assim, droga feia é do outro. Por quê? Porque as pessoas são dependentes. Se a gente pegar aqui os 3 pós, né, malditos que tem na humanidade, aí, né? Pós branco. Cocaína, farinha e açúcar. Gente, hoje, vamos fazer uma estatística, assim, levantar mesmo, correr e ir lá olhar no hospital. Quantas pessoas estão em internamento no hospital porque estão com problema de glicemia, que é causado pela farinha e pelo açúcar, né? E quantas poderiam ser mensuradas quantitativamente porque são usuárias de cocaína. Então percebe que essas coisas que a gente minoriza são às vezes pior para a saúde, né? Mas aí assim a droga feia é do outro, né? Inclusive a Priscila Brasil estava comentando aqui na live que é uma situação lá de pessoas em internamento, né? Uma era dependente de droga, outra era dependente de álcool, e a dependente de álcool dizia assim, mas o meu problema é só o álcool, né? Há uma minorização, né? Então, na questão do estigma, é exatamente assim, quando a gente carimba alguém como dependente, muitas pessoas o fazem para se sentir santo, limpo, porque ele é o errado, né? Vamos imaginar aqui, o Leandro Carnal conta aquela história do Santo Antão, né? E que revela muito isso, né? A necessidade da gente ter alguém para acusar, né? Então vamos pegar assim, eu entro dentro de uma normalidade
quando eu revelo o defeito de alguém. E a dependência química, a gente sabe, mas precisa entender. Essa pessoa está doente. Essa pessoa precisa de ajuda. Ele está doente. A Organização Mundial da Saúde preconiza que é uma doença biopsicossocial espiritual e que não tem cura. E essa pessoa precisa de ajuda. Tá. E aí, o ajudador, se ele tiver esse preconceito, como ele vai ajudar com a mesma capacidade, com esse preconceito presente? Achando que o outro faz o errado, pondo juízos de valor. Então vamos entender, gente, olha aqui, ó, olha quanta gente é dependente dessa porcaria, dessa droga do celular. Olha, teve uma live aqui, a colega ontem falando, né, sobre isso. Então, a gente precisa entender isso, né, que a droga feia é do outro. Então, entender isso em nós, como funciona, porque daí a gente abre mão desse preconceito. Abrindo mão do preconceito, a gente consegue usar uma ferramenta, é o amor. O amor é uma ferramentaça para trabalhar com a questão da dependência química, inclusive como um fator de proteção, inclusive como um fator de prevenção. Eu estava conversando com o Swavinski um pouco a respeito disso. Tem um documento lá da UNODC, que fala sobre isso, competências paternais, esse é o termo, competências paternais, como uma ferramenta para se conseguir reduzir o uso de substância psicoativa. Né? Então vamos entender hoje, gente, como isso potencializa, porque as crianças não estão indo para a escola, estão dentro de casa, vão ter mais contato com pai e mãe. Né? Então, se for utilizado essa competência paternal como um fator protetivo, é o momento da gente ter um ganho sobre isso, né? E ter depois as consequências, né? Então, como eu estava falando ali que o amor é uma ferramenta, o Swavinski utiliza muito o termo amor incondicional, mas eu queria trazer, assim, que um dos elementos que, inclusive, a gente trabalha lá na orientação de familiares, no CAP da Polícia Civil, nós temos grupos de orientação, né, para pais de dependente químico, e a gente mostra a importância desse conceito de um amor chamado amor fati, F-A-T-I, amor fati. Amor fati é um conceito dos antigos filósofos históricos lá, né, Sêneca, Marco Aurélio, mas ele foi aqui muito trazido por Nietzsche. Né? Então, compreender o que é o amor fati. O amor fati é eu amar aquilo que eu tenho, não aquilo que eu gostaria que fosse. Amar aquilo que é, não aquilo que eu gostaria. Né? E quantos pais, gente, por exemplo, tem um filho que está dentro de casa, que fica trancado, comendo doce, ouvindo rock, fumando maconha, né? Acorda meio-dia, a madrugada inteira acordado, e aí o pai diz assim, ai, que vergonha, ai, meu filho é maconheiro, queria tanto que ele estudasse, fizesse medicina na federal, mas é maconheiro. Ai, que vergonha. Então, eu tenho que amar aquilo que eu tenho. Talvez se eu tivesse a condição extrema de conseguir amá-lo, talvez esse menino nem maconha não fumasse. Né? Então, entender que o amor é uma ferramenta, mas que para ele se tornar uma ferramenta, a gente tem que selecionar, porque existem tipos diferentes de amor, né? Amor eros, amor ágape, né, que é o divino, o amor eros é o romântico, amor storgé, que é os familiares, e essa condição do amor fati, é amar aquilo que se tem, né? E isso como ferramenta para a questão da dependência é bem de se utilizar, né, porque, primeiro, havendo essa modificação, né, por parte do cuidador, porque a gente estava falando ali que o dependente está precisando de cuidado, mas se o cuidador modificar a percepção dele, ele vai ter a condição aprimorada de utilizar esse amor, o amor fati. Então vai ter essa aproximação, né? Porque a carência afetiva, a maioria das vezes, é o que leva as pessoas a arcarem diante das pressões que os amigos da onça fazem para o consumo de droga. Então, se isso está bem estruturado, se isso está bem fortalecido, é realmente um fator protetivo para a questão da utilização da substância. Bom, basicamente o que eu ia trazer a respeito era isso, né? Aí eu passo aí para o companheiro Swavinski e a gente caminha então para as perguntas.
Tá bom. Muito bem, Venâncio. Isso aí. Venâncio é o nosso companheiro antigão, somos jurássicos aí da prevenção sobre drogas, né? Junto com o Pete. Também tem o nosso querido, lembrar, o Jonatas Davis também, né? Lá na nossa caminhada, lá atrás também, essa grande caminhada nossa. E é a importância de como eu me tornei um palestrante, né? Por dois amigos meus que cometeram suicídio usuário de drogas. E através desse relato triste, eu comecei as escolas. Na primeira escola que eu cheguei, já fiquei de cabelo em pé para apresentar um trabalho voluntário, comunitário de prevenção sobre drogas, e a escola estava infestada de drogas. E na segunda piorou, na terceira então nem se fala. Aí começamos aí, já chegando a caminhada já com o Jubileu de Prata, 25 anos de caminhada, como um palestrante e depois aí me tornando um pai codependente químico, né? Aí a situação também, eu passei do lado da cerca para o outro lado, né? Eu vim a entender e a conviver dentro de casa, da minha casa, com meu filho mais velho, na dependência química. E você falou muito bem, Venâncio. Quem passou droga para o meu filho foi o melhor amigo, dentro da minha casa. E você acha que sabe tudo, que entende tudo e não entende nada. Eu me senti totalmente impotente, desabou o telhado da minha cabeça, abriu um buraco no meu pé, ele tinha 14 anos, e levou 8 anos para ele pedir ajuda, com 22 anos. E aí, nas minhas palestras, eu agreguei o que eu já fazia com drogas de morto, da mãozinha, a minha experiência como pai, como filho, convivendo conosco na família, agrupando tudo junto para poder passar aí nos colégios, retiros religiosos, aí também, como eu sou técnico de segurança do trabalho, nas CIPATES também, né, em chão de fábrica, e com o meu conhecimento e a experiência também, graças a Deus, de um pai codependente químico. E vi que o mundo não acaba, que tem esperança, que dá para trabalhar, dá para resolver e dá para lutar por essa causa. E eu tenho um trabalho aqui que eu vou passar em primeira mão para vocês hoje. É um trabalho que eu me tornei pela dor, que foi o que me acolheu, que foi a Pastoral da Sobriedade. Eu sou um agente da Pastoral da Sobriedade, contribuindo aí na assessoria técnica do Núcleo Estadual de Política Pública sobre Drogas, com o nosso grande diretor, Dr. Renato Bassi Figueroa, né, que ontem deu uma aula para nós também, ontem na live, aí sobre também essa parte de repressão. E a equipe, né, fora a Camila, que é fora de série, toda aquela equipe nossa lá do núcleo. E aí, em primeira mão, que nós participamos já de 3 congressos de prevenção da Pastoral da Sobriedade, um material que tem mais de 100 páginas, é um manual de prevenção da Pastoral da Sobriedade do Regional Leste 2. O Leste 2, que congrega, então, São Paulo, pega Minas Gerais e pegou também o nosso Regional Sul, mas no 3º congresso pegou o Brasil inteiro. Então, a contribuição veio de todos os lugares do Brasil para montar um manual de prevenção. É claro que a família não vai ter que carregar 100 páginas de manual de prevenção para saber o que faz, né? Eu queria colocar aqui, só para abrilhantar também o nosso debate, agora na pandemia, que de prevenção, prevenção às drogas significa impedir, chegar antes, dispor com antecipação. Isso é tudo que pode ser feito para impedir o consumo abusivo de drogas lícitas ou ilícitas. E aqui também tem, diz assim para nós, outra contribuição de outros irmãos nossos. A prevenção consiste em fornecer informações e dar formação. Um bom trabalho de prevenção exige organização, persistência e respeito às peculiaridades de cada local onde será implantado. E colocando aqui a prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção terciária, modelos de prevenção ao uso indevido de drogas, aumento do controle social, medidas centradas no controle da oferta de drogas ilícitas, proibição da produção, policiamento e aplicações das leis. Oferecimento de alternativas, droga cumpre uma função na vida da pessoa, não é?
Oferecer algo em troca que cumpra a mesma função, que supra as suas necessidades de afeto, reconhecimento, prazer, sentimento de pertença, de pertencer a um grupo. Eu coloco aqui assim também que não há outro caminho que não o de uma família presente, interessada. Uma escola precisa ter um grupo antidrogas, divulgar as ações contra as drogas, buscar apoio e envolver a comunidade, estabelecendo um sistema de segurança interno, incluindo nas disciplinas. A gente fala muito, né, Venâncio? O ensino sobre drogas é ainda preparar multiplicadores, que é o nosso papel que a gente faz nas escolas, e aí também com os grupos de autoajuda, que a gente tem aí espalhados pelo Brasil afora. A comunidade deve buscar os pais e autoridades, clubes de serviços, associações de classe, exigir apoio das autoridades públicas e políticas, meios de comunicação, mobilizar o comércio e o meio empresarial. A responsabilidade é de todos nós, familiarizados com o assunto, de transmitir informações seguras e não alarmantes. Com o conhecimento de causa, poderemos, na condição de adultos, contribuir com as campanhas preventivas eficientes para diminuir o uso e abuso de drogas. Mas eu queria colocar aqui, então, aqui no texto nosso, aqui que essa importância de nós estarmos aqui nessa participação da família, prevenção e evangelização. É possível começar bem cedo a falar sobre drogas conhecidas e o uso dos remédios, cigarros, produtos de limpeza e bebidas alcoólicas, uma vez que a criança consegue distinguir aquilo que faz bem à sua saúde e o que não faz. São capazes de entender que remédios são bons, desde que recomendados e utilizados com critérios. O cigarro é uma substância tolerada socialmente, que abre uma oportunidade natural para se conversar sobre o assunto. Quanto aos produtos de limpeza, é comum as crianças se sentirem atraídas pelo seu cheiro, a cor, como corretivos, né? Que agora não tem mais cheiro, aquele corretivo escolar, esmaltes, acetona, desodorante e outros. Essa atração pode resultar em ingestão ou inalação. Quando isso ocorrer, deve-se aproveitar para fazer algum comentário. A bebida alcoólica faz parte da vida em sociedade. As crianças observam e aprendem o uso social da bebida na TV, no cinema, em restaurantes e em casa. Aí eu queria colocar aqui para deixar aqui bem mais claro que o nosso assunto e o meu foco, e nosso foco é família, colocando o assunto aqui muito, que está, dos pontos que nós trazemos aqui, a prevenção, e dentro disso o papel da família. E eu aqui como pai codependente, e quando chego na escola eu falo assim, se o teu amigo usa drogas e você não fala nada, que droga de amigo é você? Né? Que droga de amigo? E a gente vê muitos amigos indo em direção a um beco sem saída e não fazem nada para ajudá-los, né? Na maioria das vezes, essa passividade tem a mesma explicação. É medo de parecer careta. Careta mesmo, gente, é não usar drogas. Eu falo muito assim nas escolas com a música do Roberto Carlos, o Careta. Sou careta assim, e daí? Sou careta assim, e daí? Sou feliz, sem drogas. E você, caretão? Tá na minha ou não tá? E aí então eu coloco assim, né? Se ligue na vida, não nas drogas. Se ligue na vida, não nas drogas. E aí eu falo assim pro pessoal, abre os ouvidos. Escolher usar drogas significa que você tem autoestima, segurança e gosta de viver. Olha, autoestima, segurança e gosta de viver. O pessoal confunde a segurança como polícia. Eu falei, não é essa segurança. É a segurança de dizer o sim ou não.
Saber distinguir o que é ruim e o que é bom, né? Que se droga fosse bom, Deus dava, né? Você tem que comprar para morrer. E quando você começa a ser iniciado na droga, você ganha um cartão, né? Um CPF. Que a droga ela é compulsiva, é progressiva e fatal, né? CPF. Estamos agora em tempo de imposto de renda, né? Dá para guardar bem. CPF, compulsiva, progressiva e fatal. Tanto droga lícita como droga ilícita, né? E ganha os 3 Cs, né? E você dentro da delegacia sabe disso, né, Venâncio? 3 C, clínica, cadeia, cemitério. A gente não quer que chegue nesse terceiro aqui, né? Os 2 aqui para poder trabalhar. E aí eu falo assim, olha, o que muda na atitude é o amor. É o amor incondicional. Me ame quando eu menos mereço, pois é então quando eu mais preciso. E nessa hora que você mais precisa, o familiar está tão desamparado, está tão perdido, que ele pisa no pescoço e ele está para fora do poço e ele acaba de afundar, né? O pessoal liga para mim assim, seu Soavinski, que eu estou no fundo do poço. Puxa, que bom, tem água limpa. Vamos tirar você daí. Aí quando chega o usuário de crack, né? Seu Soavinski, que eu estou no fundo da fossa. Que bom, é adubo, você está vivo? É, mas eu me considero uma fossa. Né? Um esterco, não quero falar o palavrão. Eu falei, que bom, dá para adubar as flores, dá para adubar o jardim. E aqui, para contribuir um pouquinho mais com essa época agora de pandemia, porque eu pensava que o consumo iria diminuir, foi ao contrário, né, Venâncio? Aumentou o consumo de álcool, o consumo de tabaco, cocaína, maconha. É claro que do crack, ele não vai fumar em casa com cachimbo, né? Aquele cheiro forte de maloca, né? Ou ele vai querer fazer uso do famoso bolinha de bombril, né? A bolinha de bombril para esconder o cheiro dos pais, para soltar aquele cheiro de banheiro, né? Aí vai usar uma caneta de metal, né? Vai tirar a parte de cima, a parte de baixo, e vai usar uma caneta de metal para você consumir sua pedra, e a pista fica, né? Nos dedos dele, a fuligem de bombril, nas unhas, o dedo todo queimado, né? O lábio queimado. E eu não sei o porquê, mas o usuário de crack, isso eu estou passando uma experiência, eu como pai codependente químico, meu filho começou na maconha e cocaína e foi para o crack. E passou um tempo eu terminei como morador de rua. Eu amo morador de rua, é um trabalho que também eu tenho uma paixão, que tem muita gente boa ali, que precisa de ajuda. Todos falam que não é bom morar na rua. Eu passei por essa experiência também. Mas é interessante que o usuário de crack, na sua família, onde que ele esconde aquela caneta quente? É dentro da cueca. Aí você manda ele baixar um pouco a cueca, você vê lá, está tudo cheio de ferida na frente dele ali, cheio de pus, tudo infeccionado. Olha onde que leva a droga. Se a droga levasse a alegria, a felicidade, ele não deixava chagas, né? Feridas, as famílias machucadas, flageladas, fragilizadas. Então, o trabalho de prevenção é chegar antes. Mas como chegar antes aqui, que eu vou contribuir aqui um pouquinho aqui então. Ações de prevenção às drogas, o papel da família. Desde o nascimento, a criança necessita de cuidados básicos e também de afetividade, contato físico, manifestações de ternura e amor por parte dos pais, mas nada em demasia. A superproteção, supermãe, superpai, não é necessária. Eu sempre digo assim, quando ele é criancinha, ele recebe tanto abraço que chega quase a afogá-lo, né? Quando ele chega lá com a idade de 10, 11 anos, nós pais já olhamos achando que ele já é adulto, né? Então os abraços começam a ficar escassos. Eu comento muito nas minhas palestras que nós devemos dar 15 abraços por dia, dar 3 elogios por dia, fazer um amigo por dia, ter a sensibilidade não de palestrante, mas sensibilidade como cidadão, né? Como ser humano, em sentir a dor do próximo. É se colocar e calçar o sapato dele, para entender como é a dor do próximo. E como eu passei por dentro dos 2 lados, da prevenção e também do tratamento, da intervenção, da reinserção social e familiar, dos 2 lados, então eu entendo quando o pai liga para mim. Porque quando eu fui procurar ajuda, foi difícil achar. Tem que esperar muito tempo.
Então, nesse momento de isolamento, aumentou muito o consumo. Eu recebo 3, 4 ligações por dia para internar. Não é para internar, que os pais não sabem, que é acolher dentro de uma comunidade terapêutica, onde é menino dos meus olhos. A comunidade terapêutica é menino dos meus olhos. Eu sou chão, eu sou o rato de chão de comunidade terapêutica. E também os conselhos municipais de política pública sobre drogas. Mas aqui diz assim, da prevenção dos pais. Pais, papéis bem definidos dentro da relação familiar. Orientar o desenvolvimento da identidade pessoal. Apoiar e respeitar a individualidade, despertando no filho o senso crítico, a coerência. Conhecer os amigos dos filhos. E aproximá-los da sua casa para observá-los e também procurar conhecer a família dos mesmos. Você tem essa experiência, né, Venâncio? O filho está aí com 15, 16 anos. Pai, eu vou posar na casa do amigo. E seu pai é ligadão, né? Como é o nome dos pais do teu amigo? Aonde que é? Qual é o bairro? Qual é a rua? Qual é o número? Me dá o telefone, né? Porque pode acontecer de o filho não estar lá, está numa biqueira. E foi usado como um álibi, né? Um subterfúgio para dizer que vai posar na casa de um amigo. Não exigir da escola papéis que não são pertinentes mas sim procurar ter uma participação ativa junto à mesma. Preparar os filhos para resistir às pressões do grupo, amigos, família paralela. Preparar os filhos para avaliar as consequências futuras de atitudes precipitadas. Orientá-los para que possam entender a importância de uma preparação para o futuro. Convidá-los a procurar ajuda dentro da família para a resolução de seus problemas. Atualizar-se sobre os fatores de risco presentes na sociedade. Jovens, para abordar com naturalidade drogas, efeitos e consequências, e não assumir uma atitude de terror. Isso é válido para outros assuntos, tabus, como o sexo. Procurar entender a adolescência como um momento de transição entre a infância e a idade adulta, que afeta a maneira de ser do indivíduo. Ele sente-se inseguro e, para defender-se, desenvolve um comportamento de onipotência. Enfrenta situações perigosas, como esportes radicais, relações sexuais sem a devida proteção, drogas e etc. Reavaliar os valores rígidos, muitas vezes presentes na família, em um dos pais ou em ambos. Isso acontece muito. Evitar o autoritarismo e também o excesso de permissividade. Saber ouvir e não só proibir. Ao dirigir-se aos filhos, procurar uma linguagem e uma postura que seja igual entre os pais. Acompanhar o uso dos filhos à televisão, internet e etc. Instituir o diálogo na família. Ai, como é difícil, né? Oferecer momentos de lazer como forma de aproximação entre pais e filhos. Estar atento e não negar as mudanças de comportamento, tentando minimizá-las ou achando que são passageiras. Parafernália das drogas, sintomas físicos, mudanças específicas de personalidade e comportamentos suspeitos. Prevenir e valorizar uma vida saudável, ajudando-os a fortalecer-se para vencer futuras frustrações, enfatizando o amor, a vida e a autoestima. Repito, não há outro caminho que não ir uma família presente, interessada em saber. Eu sempre digo nas minhas palestras que quando a família chega perto, a droga fica cada vez mais longe. E é possível, sim, começar bem cedo a falar sobre drogas conhecidas, o uso dos remédios e cigarros. O espelho para os filhos, quem são? São os pais, né? São os avós.
E a prevenção consiste em informação e também estudar um pouquinho e dar uma formação em cima disso, né, Venâncio? E essa preocupação de pais, é claro que o pai quer, e a mãe quer ser um superprotetor, dar o melhor para o filho, aquilo que o pai não teve na sua infância e adolescência, ele quer dar tudo para o filho. E às vezes estraga. Eu posso dizer assim, uma mesada, né? Então começa com R$ 50, depois vai crescendo, tem R$ 100. O filho pede um tênis de marca, o pai que se quebra em 12 para comprar aquele tênis, né? Tem que pagar em 10, 12 prestações. Ele vai crescendo. E tudo que ele pede, o pai dá. Aí, quando ele tiver com uns 25 anos, 21, entrando na universidade, ele falou, pai, o pai me dá uma Ferrari? Aí o pai entra aí em parafuso, né? Como uma Ferrari, filho? Não, o pai sempre me deu tudo. Aí o que vem dizer isso aí? Que pode acontecer uma desilusão, não é? É aquele sentimento que você não pode conseguir tudo, mas que você pode conseguir tudo, sim, através do seu trabalho, do seu estudo, né? Do seu comprometimento como filho, como família, né? Como aluno, ter regras em casa para sair, regras para voltar. E aí, depois que chegou a dependência, eu também tive que colocar, eu já tinha as regras, e coloquei as regras, mas não são cumpridas, né? Aí, com 8 anos de uso, ele pediu ajuda. Mas essa caminhada é uma caminhada que leva 20 anos, 25 anos, como foi Santa Mônica, né? O Santo Agostinho, que ela rezou por 25 anos pelo filho, olha que santo bonito que deu. E toda essa luta eu vinha conhecer dos 12 passos da pastoral da sobriedade, os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, né? O AA, Narcóticos Anônimos, o Amor Exigente, né? A Pastoral da Sobriedade, a Lanon, a Latim, tem em toda essa gama para poder entender e poder passar. E através das palestras, Venâncio, é procurar dar uma esperança, eu levo na palestra, é a vida, não o terror. É a vida. É dizer que aquele cidadão é bonito, né? Que aquele cidadão está de bem com Deus, está de bem com a família, está de bem com o mundo, e que tem jeito. É claro que depois da palestra a gente fica meia hora, 40 minutos depois da palestra para poder acolher, porque sempre tem 3, 4 que vêm conversar com a gente. E isso não muda. As pessoas falam assim, Slavinski, o filho está usando drogas e eu não sei o que fazer. Falei, mãe, não solucione. O teatro é o mesmo, só muda os atores. A cena é a mesma, só muda os atores. Vamos trabalhar em cima disso. E aí que vem essa nossa preocupação, Venâncio, de não só fazer, né, Pete, não só fazer ao lado da prevenção, mas também ensinar para as famílias, como eu passei por esse dado crítico aí, de um tempo crítico, para tentar conseguir essa ajuda, que a gente não sabe aonde correr, aonde pedir, como fazer. Então, a minha preocupação dentro do departamento, aí do núcleo estadual, na pastoral da sobriedade, nas minhas palestras, é dar a prevenção e ensinar o caminho do tratamento. Como procurar, qual é o primeiro ponto básico, né? Por quê? Porque a droga, ela é zoiuda, ela é egoísta, ela é invejosa. O que ela faz de você? É um perdedor. Aí um menino perguntou para mim assim, Sr. Slavinski, mas a droga não dá prazer? Dá prazer, sim, claro, senão ninguém usava. Só que é por um certo período de tempo. Porque depois é muita dor e perda. Todo aquele prazer que você vai querer manter, ela vai te tirar tudo e mais um pouco para manter esse prazer. Tanto na droga lícita, como na droga ilícita. Ele falou, ô louco, seu Slavinski, tá louco, tio? É tudo isso? É. Porque quando eu abro meu programa de rádio na segunda-feira, Venâncio, eu falo assim, a droga que hoje que te dá prazer, será tua dor e perda amanhã. Pode crer. A droga que hoje te dá prazer será tua dor e perda amanhã. Pode crer. E aí nós temos aí nossos psicólogos, os nossos psiquiatras, temos as clínicas, comunidades terapêuticas, os postos de saúde. Então, toda essa política pública que eu englobo comunidade como família, o foco nosso de Estado, o foco nosso como cidadão, é focar a família. A família está desagregada, a família já está com falta de fé, a família já não reza junto.
Eu pergunto assim, quem é que faz a primeira prevenção em casa para o filhote lá, que está lá? São os pais. Então, você está catequizando o teu filho em casa? Está ensinando ele a rezar? Está ensinando ele os princípios básicos de ética e de respeito? De caráter? Porque caráter não é papel de embrulho, é conteúdo. Caráter não é papel de embrulho, é conteúdo. E qual é a primeira coisa que a droga tira? É o caráter. A personalidade fica abalada, né? Perde o nome, ganha apelidos, e aí tudo começa o quê? A família sucumbir, porque a família sofre junto. Ela como codependente, né? Aí o familiar fala para mim assim, sua vista, mas como é que eu sou um codependente sofrendo? O senhor não tem mais azia, não começou a aumentar suas azias do estômago? Você não está tomando muito antiácido? Você não começou a tomar remédio para dormir, depois que a dependência química chegou na sua casa? Eu estou, porque eu não consigo mais dormir, porque meu filho agora em casa virou um inferno. Eu não tenho mais paz, eu não tenho mais sossego. Então, vamos tratar do assunto, mas é com coragem. É não recriminando e não chegar na frente do filho e falar onde que eu errei, o que faltou para você, né? Eu sou um fracassado. Não, nada disso. Porque a droga, ela vem da casa para desestabilizar. Não é para acabar só com a vida daquele. Porque ele é o responsável quando ele foi iniciado na droga. Ele levou junto mais 4, que são os codependentes. Então, em casa tem 5 sofrendo com a droga, e não 1. E quando eu descobri a pastoral, ela nasceu para tratar da família que sofre com drogas, os grupos de autoajuda. Então, eu paro por aqui, porque senão nós vamos terminando o nosso tempo aí, né, Venâncio? Mas, Venâncio, foi um prazer em ver. Eu sou um fã seu aí nas suas palestras, eu corro para Anatólio Brasil, sempre, tanto de você como da sua irmã, né? Falando muito bem das suas palestras, dos cursos que eu coloquei no departamento, pedindo para o doutor Renato, a você que também chegue junto conosco para dar os cursos de formação, né? Essa parte técnica, o PIT também, que a gente está envolvido nessa, também como vice-presidente do Conselho Estadual de Política Pública sobre Drogas, onde eu sou suplente, a Camila, que já vai virar logo uma PhD no assunto em prevenção, no assunto de intervenção, de tratamento, de reinserção. Esse trabalho é lindo e eu assumi até o último dia da minha vida. É um trabalho de doação, é um trabalho comunitário, é um trabalho voluntário, mas que é muito bom ajudar a quem precisa. Amém. Eu queria pedir permissão para o Pete. Obrigado, Sovinski. Obrigado, Nelson Venâncio, pelas palavras, pelas colocações. A gente vai fazer algumas perguntas aí. O Venâncio tem uma então, pergunta, Pete. Aqui do... Pete, o Venâncio tem uma colocação aí que ele queria fazer. Opa, diga lá, Venâncio. Eu ia te pedir permissão, Pete. Na verdade, assim, a gente falou de algumas coisas, né, da família, da importância dessa organização, mas eu acho que ainda a gente se esquece da gente mesmo muitas vezes, sabe? Porque quando a gente acorda, a gente escova os dentes, a gente toma banho, a gente passa um perfume, passa um creme, a gente passa uma roupa, põe uma roupa, e a gente tá lidando com o nosso fora todo o tempo. Parece que é só isso que nos cabe, sabe? Cuidar do nosso exterior. Então, muitas vezes a gente acorda intolerante, vai trabalhar intolerante. Acorda nervoso, vai trabalhar nervoso. Como se a gente não pudesse fazer nada pelo nosso mundo interno, gente, né? E aí, quando a gente não cuida do nosso mundo interno, nossa mente se torna a nossa maior inimiga, né? Quantas pessoas aqui, por exemplo, que vão buscar o suicídio, não conseguem viver, né? Tá ali ou pessoas que têm fobias, né? Que sofrem medo de coisas, porque é a questão da falta de cuidado do mundo interno. E isso é que muitas vezes replica, Sovinski, nessa condição do ambiente tóxico dentro da família. Que a pessoa ela tá com tanto barulho dentro da cabeça, que às vezes ela maltrata o filho, ou não dá atenção, por conta dessa falta de ajuste do mundo interno. Não ensinaram isso pra gente. Ensinaram a gente a cuidar do cabelo, da pele, da roupa, agora do sentimento, olhar para o sentimento, aprimorar o que você sente, ter habilidade emocional, isso não foi ensinado. Isso precisa também ser pensado na questão de prevenir um ambiente não tóxico na família.
Obrigado. Aproveitar, Venâncio, que você colocou ali, ó, aqui diz assim, ó, cuidados a serem observados nos locais onde acontece a prevenção. É na escola, é na família, é na saúde, é na comunidade, é na mídia e na igreja. Então, esses 5 pontos eu coloco sempre assim, né? Primeiro ponto de prevenção sobre drogas é família, religião, escola, música, esporte, trabalho, Deus. Família, religião, né? Escola, música, esporte, trabalho, Deus. É uma forma de prevenção também. Não esquecer dos 7 itens básicos. Né, Venâncio? Mas, ó, show de bola, Venâncio. Prazer em vê-lo, viu? Piti, com você aí, Piti. Vamos lá, Camila, pessoal. tem Tudo pergunta? bem? Obrigado pelas colocações, Nelson, Venâncio. Obrigado pelas colocações, Sovinski. Eu não vou nem Obrigado. colocar o Nelson, vou chamar Venâncio, que é como eu sempre te falei, né? Isso. Como a gente sempre se Venâncio. comunicou, né, Venâncio? Então, eu vou colocar, tem aqui uma pergunta, certo? Tem 2 perguntas, tem uma pergunta que é com textão, certo? Então, vamos lá. Uma das perguntas é que diz que é um grupo, ele coloca elite, diz que não pode fazer prevenção usando dependentes químicos em recuperação, que estudaram, deram a volta por cima, certo? Aí a pergunta dele diz, será que esse pessoal que não deseja que esses dependentes químicos de recuperação não façam prevenção, querem monopolizar tudo, querem lucrar com isso? Certo? Essa é uma pergunta. Muito bem, me permita a sua vez. Não, com relação a gente... Ok. Com relação, por exemplo, a você trazer pessoas que são dependentes em recuperação para dar um testemunho, nós precisamos entender assim, como é que funciona o nosso cérebro. Né? Se eu falar para você nesse momento, não pense no abacate, no que você está pensando? Né? Se eu falar assim para você, não pense na pizza, você está pensando em quê? Né? Então teve uma história de rapidinho, um cidadão era aprendiz, chegou para o mestre e falou, mestre, eu quero também já terminar meu aprendizado aqui, como é que eu faço? Vamos acelerar esse negócio, é que eu já estou bom já. Falou, é simples, você pode se tornar mestre a partir de amanhã. Só que é o seguinte, você se recolhe agora para a sua meditação e amanhã você vem falar comigo, mas você só não pode pensar em macaco. No outro dia ele veio com a cara triste. Falei, o que foi? Eu pensei no macaco. Então, como é que a gente consegue controlar o que a gente pensa? A gente não consegue controlar. Então, você vai trabalhar lá. Perceba a informação subliminar. Se levam uma pessoa que teve problema sério com dependência química, né, para levar o testemunho, e é que o adolescente, ouvindo essa história, vai entender. Mas nem é tanto assim, o cara tá bem. Aí o cara usou, agora o cara tá bem. Então ele vai imaginar que é como se jogar numa piscina. Você toma um banho, sai do outro lado, se enxuga e vai embora. E não é assim, né? Então, o aspecto de trabalhar, existe um documento, né, que é da UNODC, da Organização Mundial da Saúde, onde eles trazem essa ideia da ciência da prevenção. Né? E aí, um dos pontos, né, onde eles põem uma crítica é exatamente levar a mensagem como prevenção primária. Eu entendo assim, que uma pessoa que é um dependente de recuperação, ele é uma excelente pessoa para fazer prevenção secundária, prevenção terciária, mas não prevenção primária. Com certeza. Né? Com certeza. Com certeza. Isso mesmo. Piti. Eu até complemento isso, né, Venâncio, da seguinte maneira, né? Chegar e dizer, a prevenção é um estudo, é uma ciência. Você tem que cumprir certas metodologias, certo? Tem que ser continuada, né? Então, essa pessoa que é um dependente químico de recuperação, ele tem que se aprofundar muito nisso para fazer essa prevenção universal que você fala, né? Que seria a primária também, que muitos usam, mas para fazer essa prevenção universal. Depois, a prevenção seletiva é indicada, aí são outros momentos, como você falou. É muito complicado essa questão do testemunho, como você mesmo disse. Ela vai lá, eu usei drogas durante toda a minha vida, e aquela primeira pessoa que não teve contato, ou que daqui a pouco tem um contato ainda muito superficial com as drogas, ela pensa, o cara está aí vivo. Só que várias outras pessoas morreram. Você, Venâncio, como você, sua vez como eu,
nós tivemos vários conhecidos, eu tenho vários amigos, né, o Venâncio você também, que morreram em decorrência do uso de drogas, certo? É aquela frase que diz que drogas não matam, que as drogas não são... Não é bem assim, as drogas matam, sim, certo? As drogas, elas levam, sabe? Levam ao óbito. Mas, então, esse é um ponto. Agora, eu também quero colocar uma outra situação para vocês dois. Hoje é o dia 26 de junho. É uma data que Dia foi Internacional. escolhida, uma data que foi escolhida pela ONU como Dia Internacional contra o abuso e tráfico de drogas ilícitas. Tá? Saiu o relatório da ONU. Tá? E o relatório da ONU aponta que há um aumento de consumo, de uso de drogas, inclusive aumento da dependência química. E que, com a pandemia, também houve um consumo a mais de drogas do que o normal. Muitas pessoas estão usando drogas, principalmente o álcool, né, para aliviar essa tensão do dia a dia em casa. Então, eu gostaria que vocês dissessem e fizessem um apanhado, né, nesse ponto da prevenção aqui no Brasil. O que vocês pensam que nós podemos fazer, melhorar, porque a prevenção é muito difícil no Brasil, né? Visto que o Brasil não tem essa cultura da prevenção. Certo? Então, como que nós devemos realizar esse trabalho? Pois quando a gente pega documentos, né, estudos que fazem aí parte da ciência da prevenção, a gente sabe que alguns desses documentos, alguns desses levantamentos foram feitos em outra realidade, né? Então, isso também tira uma condição de ajuste ideal, porque são outros países, outras culturas e tudo. Mas, de qualquer forma, com relação à prevenção, nesse período aí, essa questão do consumo aumentado realmente já a questão de fazer a prevenção secundária, né? São pessoas que já estão fazendo uso, que estão fazendo abuso por conta daquilo que eu estava falando, que não é só a falta de compromisso no dia seguinte, é a própria angústia, né? Aquele filósofo Soren Kierkegaard, né, escreveu um livro sobre a angústia. Essa angústia da existência, né, que fica exacerbada nesse momento. Então, aquilo que eu estava falando, de cuidar das emoções, de ter um cuidado, porque a gente fica cuidando só do cabelo, do rosto, do dente, limpar, né, as coisas. A gente cuidar da gente por dentro, do que a gente sente, do que a gente pensa, né? E isso vai aliviar a condição dessa angústia, né? Poder ter um momento, por exemplo, eu aproveito as minhas manhãs na hora do café, assistindo Lúcia Helena Galvão, professora de filosofia, né? É um momento delicioso. E quanto aprendizado a gente traz para a vida, né? Para a gente ter um momento de reflexão, para a gente poder dar uma qualidade em viver conosco mesmo, a partir da nossa ansiedade, da nossa perspectiva, né? Aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, né? Muitas vezes a pessoa está perdida aí também. E aí passa a fazer utilização, inclusive, de medicação, né? Medicação emprestada, que isso é um problema também que está acontecendo muito. Essa questão da angústia, a comadre traz um remedinho, isso aqui tá bom para eu dormir, experimente, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão aí. Eu queria colocar também aí, muito bom que você fez aí, Venâncio, que falou, pela manhã, o que eu faço como ponto de me cuidar? É meu ponto espiritual. Eu entro todas as manhãs e à noite, eu entro no meu período espiritual de oração, de intercessão, e todos os locais por onde eu passei e por onde eu vou passar, eu estou intercedendo. E ao mesmo tempo, quando eu converso com meu padre, quando eu converso com meu bispo, até com os pastores, esse ponto de eu me cuidar por dentro, a parte espiritual e a parte de limpeza, para poder ter sensibilidade, né? Ser sensato nas tuas atitudes. E quando agora, no período de pandemia, o pessoal pediu para mim uma frase. Eu falei assim, não use como ponto de fuga a droga. Depois, ela vai te gerar problemas. E os problemas virão em dobro.
Então ele procurou agora, não, eu estou na pandemia, então não aguento ver a cara da minha mulher. Então eu vou ficar o dia inteiro de cara cheia. Não é? Que ponto de fuga negativo é esse? Então o ponto de fuga seria o contrário que eu digo. Usa teu ponto de fuga num bom diálogo, numa boa conversa, saber ouvir, né? Que Deus nos deu dois ouvidos que é para ouvir mais e uma boca só que é para falar menos. É saber e como você se situar. Outro detalhe que o Pete falou aí com a questão das drogas, que o Brasil está em segundo lugar em consumo de cocaína, né? Hoje no Paraná já saiu a estatística, nós estamos com 680 mil dependentes químicos, tanto de droga lícita como ilícita. Eu sempre coloquei 1 milhão, né, Pete? Eu comentei agora há pouco aqui, eu tenho todo um trabalho referente à chão de escola, à chão de empresa. Existe brigada de incêndio, né? Existe brigada de saúde, mas não existe uma brigada antidrogas, uma brigada de prevenção sobre drogas, grupo dentro da escola, não só o palestrante lá uma vez por ano da palestra, mas um grupo mesmo, um grupo. O policiamento teve aí a criação da patrulha escolar, né, Pete? Agora, com o decreto do governador, aqueles policiais militares que foram chamados, que se querem trabalhar dentro de uma escola, como anjos da escola, está dando o resultado que eu passei em várias escolas, ela mudou. Olha, era um chapéu velho, um arroz de terceira, mudou. Os pais brigam para colocar o filho naquela escola. Por quê? Que tem um policiamento, mas é um policiamento preventivo, não é um policiamento repressivo. As crianças conhecem o policial, chamo de vovô, chamo de tio, tem todo um respeito escolar. E esse mesmo policial, né, é o que também faz essa parte de prevenção, essa parte de acolhida, sabe? Temos aí inúmeras comunidades terapêuticas e temos inúmeros grupos de autoajuda. O primeiro ponto da família quando entra em desespero, primeiro ponto é procurar um grupo de autoajuda. É ligar lá para o Narcóticos Anônimos, que tem até as placas nas estradas, né? Lá para o número do celular, procurar um grupo de Alcoólicos Anônimos, ter a coragem de ir. É como eu entrei na Pastoral da Sobriedade pela dor, e conheci, graças a Deus, que mudou a minha vida, da minha família e do meu filho. Mas grupo de autoajuda foi o primeiro ponto. E eu sempre digo, segundo ponto. Aí você vai conhecer uma porta de entrada para conhecer o que é uma comunidade terapêutica, o que é uma clínica psiquiátrica, o que é um hospital psiquiátrico, o tratamento. Savinsky, a gente está aqui com o tempo já curto, e tem mais uma pergunta aqui da Noeli. Os dois, já foi realizada a pesquisa acerca da análise do discurso do dependente em recuperação nos eventos de prevenção? Você pode repetir, Pete, por favor? Posso. Já foi realizada a pesquisa acerca da análise do discurso do dependente em recuperação nos eventos de prevenção? Prevenção, mas ela está falando de prevenção primária ou secundária? Isso que... Eu acredito que ela esteja falando na questão, no ponto do dependente químico em recuperação realizar ou ir a um lugar e fazer então, na verdade, o discurso, se há alguma pesquisa que comprove essa eficácia ou não. Tem um documento, não vou abrir o documento aqui agora, mas é lá da UNODC, escreve lá UNODC, né, e lá tem um trabalho, né, de pesquisa, deixa eu ver se consigo abrir aqui. E aí fala sobre isso, sabe? É o UNODOC, né, que a gente chama, né? UNODOC da ONU, né? Isso, exatamente. Isso. E lá tem sobre o que é efetivo e o que não é efetivo, inclusive fala do trabalho que eu faço, dizendo como não sendo efetivo, que é o trabalho não interativo de policiais, né? Muito embora ali parece que a crítica é mais com relação aos modelos aí de fora, modelo americano, enfim. Mas que eu me lembro, assim... onde fala nesse documento aí, tá, a respeito disso. Eu queria fazer só mais uma colocação, porque era uma fala que eu gostava muito, quem dizia era o Jonatas, nosso conhecido Jonatas, né? Ele falava, Pete e Camila, com relação a essa questão da gente não conseguir mensurar aquilo que não acontece, não conseguir medir o negativo. Então, você vai trabalhar a prevenção. Né? Eu sou a Vinci, vamos fazer uma palestra numa escola. E aí, a pessoa deixa de usar droga.
Ela deixando de usar droga, ela vai deixar de matar alguém. Deixando de matar alguém, ela vai deixar de ser presa. Ou seja, ela deixa de ser uma estatística. E como é que você vai medir aquilo que não acontece? Então, essa é uma dificuldade também para esse tipo de trabalho, né? Mas eu me lembro que um dia em Telêmaco Borba, eu estava passando o microfone, acertando ali o som antes da apresentação, e o técnico veio e disse assim para mim, olha, eu perdi vários amigos com droga, eu nunca experimentei por causa de uma palestra na escola. Então, assim, a gente sabe que funciona, né? A gente sabe que funciona. Sim. Só que medir isso daí é muito difícil. Nós temos aqui, Venâncio Pitt, bem rapidinho, dentro da Pastoral da Sobriedade, nós temos essa medição física, dentro daquele que passou por uma comunidade terapêutica, passou por um grupo de autoajuda, que é um dependente químico em recuperação, que se tornou um agente da Pastoral da Sobriedade, dá os testemunhos de vida, congrega os grupos de autoajuda, as salas de escutas. Muitos que passaram por comunidade terapêutica se tornaram coordenadores de comunidade terapêutica. São um remédio, é um testemunho vivo para aquele que está achando que não dá certo e tudo mais. Então, tem uma parte dentro da pastoral que nós usamos, que é a parte do testemunho de vida. E essa medição que nós temos do Recuperando, que saiu da comunidade terapêutica, que participa dos grupos do AA, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, Pastoral, enfim, aí nos grupos da autoajuda, nós temos, assim, uma estatística física de saber de quem está na sobriedade, que quem ingressou num projeto vivo, sabe, de trabalho, de testemunho vivo, de pregação e de palestra. E nós temos um ponto que nós chegamos assim, a sentir em todos os grupos do Brasil todo, a maioria que está coordenando, que estão tomando a frente, foram que passaram pela dor, que conseguiram readquirir a sua alegria, a sua felicidade, a sua saúde, e que a doação própria partiu dele. Então, a maioria que passou por comunidades terapêuticas, pelos grupos de autoajuda, que conseguiram reverter, dar a volta por cima, hoje são essa caminhada física viva dentro dos grupos que nós temos aí de autoajuda. Outra coisa também a gente botar aqui, né? O consultor em dependência química, né? Que é uma pessoa que é um dependente químico em recuperação e trabalha em comunidades, né? Também. Uma pessoa excelente para fazer prevenção secundária, né? Inclusive, se a gente falar aqui do serviço de Alcoólicos Anônimos, que é levar a mensagem, né? Então, o pessoal do AA vai até as comunidades e até hospitais psiquiátricos no sábado levar a mensagem. E são as pessoas que fazem a diferença. Às vezes o cidadão está ali dentro do internamento, com dificuldade, querendo ou não querendo, vem um cidadão do AA no sábado e dá o depoimento dele e vira a chave. Poxa, né? E faz diferença. Principalmente para o trabalho principalmente no a questão de você também saber o público, né, que você vai atingir, né? Eu acho que as pessoas, você, Venâncio, Sławiński, no começo, assim como eu também, a gente sempre teve certo... Ficava meio receoso, como é que vai ser, mas vai aprendendo durante essa caminhada. Eu presenciei e essa questão do público que eu falo, porque foi muito interessante, a questão de 1 ano e meio, 2 anos atrás, fui convidado para fazer uma palestra em Ivaiporã, e também foi uma pessoa conhecida aí do Brasil, muito conhecida minha até, e ele foi falar, certo? E quando ele chegou para falar, tinha 700 estudantes, 800 estudantes dali do município de Ivaiporã. E ele foi falar sobre dados de comunidades de política sobre drogas, a percentual disso e coisa mais, e a fala dele, sabe, começou pessoal, a gurizada não gostou, não ficou presa, começou a se levantar, e foi horrível, certo? Então, essa questão da empatia também com o público. Eu vou agora finalizar, vou dar uma palavra para você finalizar, Venâncio, para você, Sławiński, finalizarem brevemente, aí a Camila também vai falar já alguma coisinha, e eu deixo aqui meu muito agradecido a você, Venâncio, ao Sławiński, por participarem conosco, estarem sempre conosco junto nessa política de drogas, nessa rede, certo?
fazendo parte disso daí, sempre estarem solícitos, ajudando as outras pessoas. Venâncio, você é sensacional aí com todo o trabalho que você fez também no Campos Gerais, junto com a tua irmã. A tua irmã está aposentada, né? Já está nem mais aqui no Brasil, né? Certa está ela. Tá certo. Então, um grande abraço para vocês, muito obrigado por estar conosco. Sei que estaremos outras vezes juntos. Estamos caminhando para fortalecer, engrandecer e dar um direcionamento saudável às políticas públicas sobre drogas aqui no estado do Paraná. Temos o comando do diretor, do delegado Renato Figueroa, quero agradecer também por ele estar dando todo esse suporte, essa ajuda, que também é presidente do conselho, e a nossa queridíssima Camila Duda, que é a maior concurso de todas essas lives. Ela é fora de cena. Sovinski e Venâncio, vocês fazem o uso da palavra e passam para a Camila. Grande abraço a todos. Então, rapidamente, né? A Camila, a gente teve junto aí, né? Num curso lá na Aeronáutica, no início do ano. Companheiro Pete, na região dos Campos Gerais, aí. Eu me lembro o dia que te conheci numa palestra sua, né? Em poucos encontros, eu me lembro uma vez que a gente sentou no carro e você é um cara encantador, tem um coração de ouro, viu? Companheiro Sovinski, eu conheci lá nas reuniões do conselho, né? Então, quero agradecer demais o convite de vocês, a oportunidade, e dizer que o CAP, né, está à disposição. Nesse momento, a gente encontra com as portas fechadas por conta da pandemia, né? A minha equipe de psicólogas, elas não estão trabalhando por conta da determinação do decreto, mas eu estou com uma mola encolhida, eu preciso trabalhar, eu preciso atender pessoas, né? E estou louco para que tudo isso passe, para que a gente possa estender a mão às pessoas que precisam, né? E o trabalho que eu prezo muito dentro do CAP, da Polícia Civil, é orientação a familiares de dependentes de químico. Ali eu tenho uma satisfação, eu não atuo, eu dou a supervisão semanalmente, cada reunião, o que foi, o que mudou, né? A gente faz semanalmente, mas eu fico tão feliz. Quantas vezes eu já chorei de ver o relato das minhas acadêmicas, contando o que mudou, um pai ganhando um abraço, o pai saindo da janela, pegou a emoção. Então isso é recompensa para a gente, viu? Eu agradeço do fundo do coração, gente. Muito obrigado. Bom, Venâncio, foi um prazer em vê-lo, viu? Vamos nos encontrar muitas vezes pela estrada aí. Ao Pete, também o meu grande amigo, esse amigão de 4 costados aí, meu grande amigo. Agradecer a Camila também por todo esse trabalho, essa doação dela, porque não é fácil, né? Estar se organizando. Agradecer ao doutor Renato Bastos Figueroa, toda a nossa equipe do Núcleo Estadual de Política sobre Drogas, e principalmente a todos que nos assistiram, que acenaram para nós, que tiveram essa santa paciência de estar conosco. É muito bom, porque quando a família chega perto, a droga fica cada vez mais longe. Saúde e paz a todos. Obrigado. Amém. Camila, antes de você terminar, eu só quero mandar um abraço também para o Saulo Pereira, que é o coordenador dos grupos de mútua ajuda da Cruz Azul aqui no Paraná, ele está nos assistindo. Grande abraço. Opa, um abraço a ele. Abraço. Camila, pode finalizar. Obrigado. Obrigado. Obrigada, então, né, Venâncio, por ter aceitado o convite de estar participando com a gente, ainda mais hoje, no dia 26 de junho. A gente fez aquele curso na aeronáutica no começo do ano, foi muito bom. Ao Sovinski, que já faz 3 anos e meio que trabalhamos juntos no NEPESD, ao Pete, por todo o tempo de Coneg, ao pessoal que tem nos assistido todos os dias, né, tem algumas carinhas aqui que são bem lembradas, que estão comentando em todas as lives, muito obrigada a vocês, ao público brasileiro, né, porque a gente tem público de todos os estados praticamente, algumas lives atingem internacionalmente, obrigado. E eu convido todos para assistir hoje às 19 horas, a última live desta semana. Na próxima ainda nós temos segunda, às 15 e às 19 horas, e na terça finalizamos às 19 horas. Muito obrigada a todos e até às 19.